Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 e está aberta a temporada de séries. Depois de tantos vídeos falando sobre Game of Thrones, nós decidimos seguir em frente e abordar outra produção épica, que dessa vez foi produzida pela Netflix. Hoje nós vamos falar sobre The Witcher. E para nos ajudar nessa missão, a gente chamou aqui nosso amigo Eric. Ele, além de ter lido os livros, também é muito fã do jogo e ele é formado em design e também faz mestrado em comunicação e ele estuda justamente jogos digitais. E aí, Eric, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa temática. Obrigado. Eu joguei os jogos e eu sou fã desde 2013. Então, antes de lançar o terceiro jogo, que é o mais famoso, né, 2015, eu passei, antes desse período, para preparar para o jogo, eu comecei a ler os livros e até agora eu tô lendo todos os livros. Então a gente vai dividir o nosso vídeo em algumas partes. Primeiro a gente vai falar sobre essa adaptação, o que o Eric achou, o que a gente achou da série também, se é uma adaptação satisfatória, se teve pontos muito bons ou muito ruins. E depois, numa segunda parte, a gente vai fazer algumas teorias para a segunda temporada e o que vai vir pela frente. Então, provavelmente, ou muito provavelmente, nós iremos ter spoilers tanto da primeira temporada quanto das próximas, porque afinal de contas, a série se baseia nos livros e o Eric leu os livros, então ele pode contar pra gente tudo o que vai acontecer. Como a Rebeca falou, nós vamos começar o nosso vídeo falando sobre a adaptação da obra. Se vocês forem lá no nosso vídeo sobre cultura da adaptação, que vai estar linkado aqui embaixo, vocês vão ver o quanto eu pego no pé em relação a isso. E em The Witcher nós vimos uma adaptação diferente, né? Porque primeiro a gente tem livro, a gente tem game e agora a gente tem finalmente a série. E como tu vês essa adaptação, Eric? Eu acredito que tem uma diferença muito grande pelo fato do jogo ter sido feito por poloneses, o livro ser escrito por poloneses, e particularmente para mim, eu senti uma certa diferença assim, de atmosfera, do clima que a série tenta passar, né? O tipo de história que ela se propõe a contar. Então, assim, os pontos positivos seria a sequência da narrativa, né? Alguns trechos que são parecidos, que remetem às histórias. Só que eu acho que num episódio geral, acho que num todo, eu acho que faltou muito esse clima, sabe? Porque quando eu joguei o primeiro jogo, apesar de ser muito problemático como jogo, aquele ar meio cultura folclórica do leste europeu, aquilo me chamou muita atenção. Então, essa parte pra mim não ficou tão bem na série, né? E eu acho também que, pelo fato deles quererem já empurrar a história principal, focar no Geralt, na Yennefer, na Ciri, como os primeiros livros são em contos, eles introduzem todo esse universo para depois partir para esse ponto. Então, faltou muito essa questão dos contos abordarem esse dilema do bruxo, essa questão dos monstros, de desconcertar essa parte de existir um bem e um mal, mas essa escala de cinza que, pra mim, o The Witcher faz de uma forma muito especial. E na série eu não consegui ver porque eles focaram na história principal. Mas se tu fosse o roteirista, o que é que tu farias assim um pouco diferente? Não vou te jogar na fogueira totalmente, não. O que tu farias, a principal diferença que tu colocarias na adaptação? É complicado porque é que nem, por exemplo, você fazer o Bacurau, ser uma pessoa de fora, fazer o Parasita ser a pessoa que não é coreana, sabe? Eu acho que tem muito a ver com Então, o fato isso. de ser americano mudou muita coisa, né? Mudou essa questão. Pareceu um pouco mais high fantasy, Senhor dos Anéis, até mesmo Game of Thrones, que também é uma coisa um pouco mais pé no chão, mas não ficou com aquela cara e pareceu uma coisa um pouco mais genérica do que ela é pra mim. E eu fiquei com muito medo da reação das pessoas em relação a isso, parece mais genérico. E os livros e os jogos aí são muito diferentes, porque cada historinha, assim... Por exemplo, o primeiro episódio ele funciona muito bem de você colocar esse personagem principal que ele não é herói. Ele é um personagem, assim, um pouco mais profissional, que ele não se importa muito se ele é altruísta e faz por dinheiro. E entra em confronto com... Você tem um monstro, mas o monstro pode ser o ser humano. E o monstro não é sempre aquela criatura terrível. Então tem essa escala de cinza, como eu falei, né? E ao longo das histórias, você passeia por diferentes sensações. Por exemplo, você tem a parte do suspense de encontrar com um monstro,
você tem o humor, que o humor, no caso da série, já veio com um impacto muito forte com o Yasuke de uma vez, não foi uma coisa muito dosada. E também a parte dramática e as outras partes, elas se casam muito bem nos livros, eu diria. Eu acho, como tu disse, eu também senti muito essa questão de colocar a trama e às vezes deixar um pouco o desenvolvimento dos personagens muito para trás. Por exemplo, eu gostei muito da caracterização. Eu adoro o design de produção, eu gosto muito de sentir esse clima que eu tô lá dentro, sabe? De sentir o sangue espirrando, porque eu gosto muito das cenas de luta. E isso eu senti bastante com a série, mas eu acho que às vezes essa questão, por exemplo, do Geralt, eu como uma pessoa que não conhecia os livros, não conhecia muito a trama, né, a ficção da série, eu senti que ele tinha ali, digamos, uma densidade maior sobre essa questão de ser bruxo, o que é ser um bruxo naquele universo, porque pra gente ele é só um personagem. Mas aparentemente ele sofre muito preconceito na série, e às vezes eu acho que isso podia ter sido desenvolvido melhor. Só que eu sinto que como eles queriam apresentar essa trama, dar essa, digamos assim, introdução, eu espero que isso venha a acontecer mais na segunda temporada. Não só o Geralt como protagonista, enfim, majoritário, mas com os outros personagens também. Talvez a gente esteja muito acostumado com o ritmo, por exemplo, de Game of Thrones, que foi a grande série épica da década. Que Game of Thrones a gente tinha os mestres, por exemplo, que eram já um ponto fora da curva do mundo normal. Mas os mestres foram sendo explicados conforme as temporadas iam avançando. E a questão, como tu colocaste, dos bruxos, não explica por que os bruxos são mutantes. Não explica por que o poder da Ciri, por exemplo. Já na personagem da Yennefer, eles já apresentam mais como ela é introduzida nesse mundo, só que os outros, como tu colocaste, ficam um pouco a desejar esse desenvolvimento. Pois é uma coisa que não tem no livro, né? É só citado que a Yennefer passou pela situação, que ela era daquele jeito, se tornou daquele outro jeito. E também, eu acho que isso é um aspecto positivo, sabe? Porque o jeito que ela é introduzida nos livros é uma coisa, diria, um pouco datada, sabe, pra época. Parecia aquela mulher assim, meio problemática, e hoje em dia, até pelo fato de ser produtora, ser mulher também, acho que ajudou muito. Era isso que eu ia falar. Acho que muitas pessoas simpatizaram muito com ela no começo, porque acho que assim, os fãs de jogos não suportam ele, e Caramba, porque o jeito que ela foi introduzida, enfim, existe esse confronto triplo, né, de 3 vias que eu já meio que esperava que ia acontecer, né? Então, assim, a introdução da Yennefer eu gostei muito. Eu gostei muito de uma batalha que acontece, que ela não aparece nos livros, ela é só citada e as consequências que ela tem. E eu, assim, apesar de ter algumas coisinhas, mas eu gostei dela estar presente. Então, acho que algumas coisas assim, por exemplo, o colar, o medalhão que ele tem, no jogo é um jeito e na série eles colocaram idêntico como é nos livros, né? Então, até o próprio nome do Yasuke, que no jogo é Dandelion, colocaram o Yasuke como é nos livros. Então, assim, pra quem é fã mesmo, vai gostar dessas pequenas coisinhas, essas mudanças, esses eventos que eles colocaram finalmente. Tu sentiu, assim, eu jogo pouquíssimo, porque eu não jogo muito bem. Mas eu senti na fotografia que tinha uma vibe meio jogo, assim. Tinha de pegar assim, o perfil dele, um pouco de costa. Tinha uma câmera também, às vezes, assim, muito de baixo, contra plongé, mostrando todo o monumento dele e tudo mais. Tu sentiu também essa... Que às vezes parecia que tu tava pegando o console pra jogar. Acho que até a própria postura do Henry Cavill contribuiu pra isso. Eu acho que o jogo ajudou muito, eu acho que na atuação dele, porque a voz é idêntica do dublador do jogo. Eu acho, assim, que... A Ciri também é parecida, a Yennefer não acho parecida, mas tipo, ele se beneficiou muito desse ter esse material audiovisual já estabelecido, né? Eu acho que a própria série em si, ela, assim, né, realmente, ela só existe porque o jogo, ele é muito consagrado, ele Sim, é o ficou muito jogo famoso, né? mais premiado de todos os tempos, então você fazer vender em cima disso que já é garantido é uma coisa que, por mais que as pessoas que estejam fora não consigam assim se sentir bem conectadas, né? Pelo menos os fãs dos jogos exclusivos têm essa parcela de público. Fica a dica aí pra produção do Sonic. E agora passando por uma questão um pouco mais polêmica, que teve muita gente que não gostou, mas eu particularmente achei uma coisa até legal. Vamos falar sobre a linha temporal de The Witcher. Muita gente ficou confusa, não gostou muito. Eu particularmente gostei porque eu fui acompanhando e juntando assim o quebra-cabeça. Claro que antes eu dei uma conferida em como é que estava a linha temporal, quem via antes, quem via depois, para já
assistir sabendo, mas teve muita gente que ficou confusa. Como é que isso acontece nos livros, Eric? É realmente assim porque na série a gente ainda tem o benefício de que pode colocar é mais fácil fazer esse corte, né? Já nos livros, geralmente é uma coisa mais imersiva, então você tem que avisar, digamos assim, como é que foi feito lá. Apesar de ser bem feita ou mal feita, é uma situação muito difícil, porque os 2 primeiros livros, qual a série foi baseada, é dividido em contos, né? Então, assim, histórias fechadas, começo, meio, fim, e depois é uma outra história também diferente. O primeiro livro, os contos deles, eles são misturados. Então, para você saber exatamente qual é a ordem, tem que pesquisar. O segundo livro não, a história acontece cronologicamente. Aí os 2 últimos contos são os últimos episódios da série, que aí vai levar para o terceiro livro, que aí a partir do terceiro livro que vai começar a ter o formato de romance, né? Que é aquele formato narrativo tradicional. Então, assim, é muito complicado porque a produtora acabou tirando alguns contos e acabou colocando alguns elementos de outros contos dentro de uma história, por exemplo, alguma criatura, algum personagem. Mas tu achas assim, que essa escolha, ela teve consequências mais positivas ou mais negativas? Eu acho que é mais positiva, porque você conseguir cativar essas pessoas logo de cara, em comparação com essa introdução que seria esses 2 primeiros livros, né? Eu acho que faria muita diferença, porque não sei se vocês sabem, tem uma outra série do The Witcher, que é do 2001, que é da polonesa, é tipo... Tu já assistiu essa série? Eu já assisti essa série, que é muito trash. Tem uns 3 episódios e, assim, realmente ele foca em um conto em cada livro, tem algumas conexões e tal, só que é bem mais dosado, é um ritmo mais devagar do que a série da Netflix. Só que assim, né, eu acredito que as pessoas vão querer ver uma coisa bem maior, até pela questão dessa comparação que eu não concordo muito, mas tem do Game of Thrones, né? De você ter essa nova série de fantasia e as pessoas querem ver algo bombástico, algo impactante. Então, acho que tem muito a ver com isso. Então, assim, acho que no final das contas acabou ajudando muito. Eu acho que o jeito que foi feito, de você voltar tudo, os acontecimentos, para interligar, a forma que fizeram, foi muito boa. Eu acho que essa questão, quando a gente sabe agora que são 2 livros em uma temporada só, eu acho que tem um papel muito bom, então. Porque são poucos episódios, não são tantos episódios que a série tem. A gente já até falou aqui no canal sobre essa mudança de formato, que às vezes a gente tinha 20 episódios por temporada, hoje se a gente tiver 13, eu já acho muito pra assistir. E são episódios longos também, então ele tem... Às vezes eu senti essa questão de conto ser um pouco uma fábula, dizer tipo aventuras do Geralt com o amigo dele e tudo mais, mas no fim das contas eles estão se encaminhando para algum tipo de narrativa. Eu acho que isso pelo menos consegue ser bem feito. Todas as linhas temporais, né? A gente percebe no decorrer da série que elas se encaminham para um ponto em comum. Que nem Dark. Já no quesito de comparação com Game of Thrones, eu acho que a gente é um mal, basicamente, todo mundo sofre. Que tem aquelas eras. A gente tá na época agora de fantasia medieval. E, por exemplo, Vikings, que eu assisto e gosto muito, foi feito mais ou menos na mesma época que Game of Thrones. E tinha já essa comparação, mas não tinha tão forte quanto a série terminou agora. Mas isso é uma questão de eras, né? Por exemplo, quando a gente entrou na década de 2010, o forte era Lost. Sim. E aí a TV aberta norte-americana vinha com isso, né? E aí veio Mad Men, o Breaking Bad, que são da TV aberta lá nos Estados Unidos. E o Game of Thrones já era TV fechada, então também outro tipo de público. Teve esse tipo de público que é importante a gente frisar. E nós, público de Game of Thrones, Sim, estávamos órfãos. Procura muito. Todo mundo Então, procura muito. Eu participo de vários grupos de Game of Thrones e todo mundo coloca muito, compara muitos personagens e tenta colocar, digamos assim, no local. Eu acho muito bom que eu consigo ver The Witcher se diferenciando muito de Game of Thrones em alguns pontos, e é muito bacana. A única coisa que eu queria que se assemelhasse, eu acho que fosse a imensidão de batalhas. Eu gosto muito de ver isso. E Vikings, Game of Thrones conseguiu trazer isso pra televisão, porque a gente vê muito no cinema essas grandes batalhas, um grande tempo de batalha. E pra mim, ver isso na televisão novamente, e já na Netflix, em The Witcher, pra mim seria muito bacana também. Mas eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com o ponto que tu colocaste, da questão da série polonesa, de ser mais um circuito fechado, e a Netflix, ela produz pro mundo inteiro. Então, a expansão, o poder de público alcançado, ele é muito maior. Drácula, por exemplo, que é uma produção recente, ela não tem muitas características de produções da Netflix, mas porque ela não foi produzida pelo serviço de streaming. E já quando ela é uma produção
original feita exatamente encomendada pela Netflix ou pela Amazon, ou até mesmo pelo Hulu, tem que ter esse cuidado a mais. Eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, da obra original de cada uma das duas séries, né? Porque o The Witcher, ele tem 3 personagens principais, que ao longo do tempo eles vão tendo seus próprios núcleos, né? No caso de Game of Thrones, cada capítulo é um personagem, o ponto de vista dele. E no The Witcher não, no The Witcher tem essa questão mais focada nesses 3, e aí tem um outro arco de outro personagem, mas assim, ele tem alguns detalhes muito grandes, assim, o autor é preciosista como o Martin, só que o Martin realmente ele é bem mais, é um ecossistema bem mais complexo do que The Witcher. Então, realmente tem uma diferença até no ponto estrutural das duas obras. Então, quando eu vejo essas comparações, eu percebo assim que, cara, eu acho que as pessoas vão decepcionar, tá sabe? desesperado pra assistir Porque não é a mesma coisa, assim, no ponto de vista estrutural mesmo, sabe? Mas olha só, quando o Game of Thrones surgiu, tinha muita comparação com Tolkien. Senhor dos Anéis, sim. Foi por isso que eu fun fact, eu não assisti logo Game of Thrones por causa disso, porque eu era muito fã de Senhor dos Anéis, eu não queria ter essa comparação e tal. Mas Sempre vai haver essa comparação, né? A gente querendo ou não. Sendo parecido ou não, mas enfim. Então agora nós iremos falar sobre algumas teorias para as próximas temporadas de The Witcher. A gente sabe que a segunda temporada só vem em 2021, mas a gente já pode até fazer algumas teorias do que vai rolar pela frente. Então se você não quer saber, provavelmente vai ter algum spoiler aqui, porque o Eric leu os livros e a gente vai falar justamente sobre isso. Então se você não quer ouvir, é melhor pausar o vídeo agora. Vamos começar que eu quero saber por que a Ciri é tão especial. A gente viu ali alguns momentos, alguns personagens jogando uma shade assim, que ela era especial. E aí eu queria que na próxima temporada eles explicassem por que ela é tão especial. Porque eu tenho certeza que nos livros já deve ter isso. Sim, é uma coisa que eu também quero muito ver, porque dos personagens ela foi a que eu menos gostei. Eu acho porque ela tem esse desenvolvimento muito misterioso ainda. A gente sabe que ela é muito poderosa, mas eu vi um pequeno spoiler aí dos livros de que o Geralt provavelmente vai ajudá-la muito nesse caminho de descobrir seus poderes, de lidar com esses poderes. Então, Eric, isso tá certo. Isso está errado, isso realmente vai acontecer, porque já é minha expectativa. Olha, ele vai ajudá-la, vai ter a Fortaleza dos Witchers. Isso é uma coisa assim que não é um spoiler, assim, dos spoilers não é o mais grave, porque é logo o começo da história. Eu acredito que ele deixou algumas pistas, né? E deixou uma pista assim que eu achei interessante de alguns conflitos que o próprio Geralt vai lidar, né? Então... Fala logo coisa. Não, essa questão assim do último episódio, né? Que tem a questão da mãe dele. Então tem muito esse dilema dele ter sido abandonado, de ser um Witch não uma coisa assim boa, apesar das vantagens físicas e outras vantagens que ele tem. Então vai ter essa relação que ele teve com a mãe dele, ele vai passar para Ciri, vai ter esse dilema. Né? Então vai ter, logo no começo do terceiro livro é isso, né? De ele estar com a Ciri, treinando com ela, e ela querer ser uma Witcher também. Tadinha, gente. E tem essa situação toda de não poder fazer um novo Witcher porque não se sabe como fazer e se fizer vai dar alguma coisa errada. Mas principalmente pro Geralt, ele não quer que isso aconteça, que ela não viva do jeito que ele viveu esses anos todos, que ele tem muita idade, ele viveu. Mas enfim, é basicamente isso que é logo no começo do terceiro livro, então é um spoiler mais leve que eu. Agora para o spoiler mais pesado, interesses românticos. A gente sabe que a Yennefer ela sumiu no final da primeira temporada. Eu particularmente acho que ela não tá morta, também já tem relatos que a atriz já tá gravando a segunda temporada, já tá cotada lá para gravar a segunda temporada, então provavelmente iremos vê-la novamente, mas ela vai estar junto do Geralt, eles vão estar, os caminhos deles não vão se laçar ou vai ficar uma coisa mais separada. A tendência é eles se juntarem, porque é o que acontece, né? Porque tem um momento que eles se juntam, que é esse momento agora, e depois eles se separam novamente. E aí cada um deles vai ter um arco diferente de história. Então, assim, no caso dos livros, o que aconteceu foi que ela ficou cega. E aí teve essa batalha, ela ficou cega, e depois ela conseguiu se recuperar. Mas no caso tem esse desentendimento dos dois, eles se juntam, aí ela se afeiçoa a Ciri, e aí ela tava com o Geralt, a Ciri, aí a Yennefer toma a Ciri do Geralt porque seria melhor porque ela tem esse poder, né, que é a fonte.
esse poder que é o caos, que a Yennefer consegue ajudar. Então tem essa troca assim, e os dois acabam se afeiçoando muito e vendo que a Ciri acaba ajudando os dois a se reconciliar. Então, e tem altas tretas, altas confusões, e a parte política começa a ficar bem mais interessante, porque eu gosto muito da parte política de The Witcher e as pessoas, talvez, eu tenho medo que as pessoas não gostem, porque eu acho muito interessante mesmo. E vai começar a florescer bastante a partir do próximo temporada. Eu espero que sim, porque pra mim foi uma coisa que faltou um pouco. Eu queria ver mais essa questão de reis e tudo mais, entender os Nilfgaardianos, porque eles queriam tanto a Ciri e aparentemente, não sei se queriam pra matar, não fica muito claro, né? Eu espero que seja uma coisa mais aprofundada futuramente. Então, se você ficou curioso, que nem eu fiquei, a Rebeca deve ter ficado também, com essas informações que o Eric nos passou, a gente te dá um conselho: leia os livros. Até 2021 dá tempo sim da gente terminar de ler os livros de The Witcher. E diz aí nos comentários o que você está esperando para a próxima temporada, o que você achou da série, se você prefere a série, ou os livros, ou os gamers. Fala pra gente também. Sim, a gente agradece muito a presença do Eric aqui no canal. Se vocês querem vê-lo de volta, comente aqui embaixo também pra gente saber. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva no nosso canal e até a próxima.